Olá, o panorama desta terça-feira, 15 de setembro, está começando. Confira agora os destaques da edição de hoje. No Giro de Notícias, presidente Jair Bolsonaro visita as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Governador de Minas afirma que o retorno às aulas presenciais só acontecerá quando houver total segurança. Polícia Militar adverte centenas de pessoas aglomeradas em pátio de posto de combustíveis em Caratinga. Você vai ver também uma cidade do sul de Minas Gerais que nunca teve registro de casos de Covid-19. No quadro Pense Direito, vamos entender por que a homofobia se enquadra como crime de racismo no Brasil. E hoje daremos continuidade à nossa série de reportagens sobre o Setembro Amarelo. Não saia daí, o panorama está no ar. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. E uma das conquistas ao longo deste tempo foi a criação do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, o SINDEC. A partir do SINDEC, esses órgãos também passaram a publicar esses cadastros de reclamações fundamentadas, que é tão importante para dar informação, transparência para a sociedade, o que permitiu também com isso, além a coleta de dados nacionais e com isso fazer política pública. É nesse sistema informatizado, onde nós registramos as demandas individuais dos consumidores que procuram os PROCONs para poder ter a sua demanda resolvida. O presidente Jair Bolsonaro visitou na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A ferrovia terá cerca de 1.500 quilômetros e ligará o futuro Porto Sul, em Ilhéus, até Figueirópolis, no Tocantins. Um investimento de quase 9 bilhões. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de Integração Oeste-Leste não é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, terminar as obras já começadas. Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o retorno às aulas presenciais é uma prioridade de sua gestão. Mas, segundo ele, isso só poderá acontecer quando houver total segurança de que isso não vai significar um aumento expressivo nos casos e óbitos da Covid-19. Somente agora nós conseguimos atingir uma estabilidade na quantidade de novos casos em Minas. Se nós conseguirmos manter essa estabilidade, ou melhor, se inclusive tivermos uma queda, aí sim nós poderemos já estar analisando e considerando essa volta às aulas, que é importantíssima. Vamos estar atentos. Se os números melhorarem, a coisa que eu mais desejo é que as aulas retornem para que os alunos possam ter o ensino presencial, que nós sabemos é melhor do que o ensino à distância. Na noite do último sábado, a Polícia Militar recebeu ligações sobre uma aglomeração de pessoas no pátio de um posto de combustíveis em Caratinga e veículos com som alto. A PM identificou cerca de 200 pessoas que estavam em aproximadamente 40 carros e 20 motos. Além disso, quem estava no local não usava máscara e fazia uso de bebida alcoólica. Segundo a polícia, os frequentadores foram advertidos e foi determinado que o som dos veículos fosse desligado. Ainda assim, a polícia teve que agir para que um grupo de pessoas que insistiu em desobedecer às ordens se dispersasse. Ninguém se feriu e não houve prisões.
Minas Gerais já ultrapassa 250 mil casos confirmados do novo coronavírus. Os números contabilizados estão espalhados por várias regiões, mas um fato chama a atenção. Algumas poucas cidades ainda não registraram nenhum caso da doença. Este é o caso de São Tomé das Letras, no sul do estado. Veja. São Tomé das Letras é uma pequena cidade com aproximadamente 7 mil habitantes e está situada no sul de Minas Gerais, cerca de 300 quilômetros da capital. 70% da receita da cidade é baseada no turismo, ficando o restante a cargo da mineração. Quando recebia visitantes de vários estados, a cidade oferecia em torno de 150 hotéis e campings, com alta temporada nas férias escolares e no verão. Além de diversos pontos de visitação, a cidade possui suas curiosidades. A primeira é porque ela é conhecida por transmitir uma energia única. E outra, relatos também dizem que discos voadores foram vistos por lá. São Tomé das Letras é considerada a capital brasileira dos OVNIs, é o lugar onde mais aparece há muitos anos, né? Agora, é um mistério, né? Por que eles aparecem mais aqui do que em outros lugares? Existem muitas teorias e é difícil eu dizer para você, é por causa disso ou daquilo. Isso tudo ainda está em estudo, né? Alguns dizem que é por causa do quartzito, mas enfim, ainda é um mistério. Já outra curiosidade é que, meio a uma pandemia com o novo coronavírus, que é de alta transmissibilidade, o estado de Minas já ultrapassou 250 mil casos confirmados. Porém, São Tomé das Letras não houve até o momento nenhum registro de morador contaminado, sendo a única cidade do sul do estado com esses dados. O município, por meio de um decreto, determinou desde o dia 17 de março o fechamento da cidade para visitação e restrição para pessoas que desejam entrar ou sair. Durante 24 horas por dia, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizam uma fiscalização. Veículos emplacados em outras cidades só podem entrar mediante a apresentação de comprovante de residência no município. O uso de máscara continua obrigatório em espaços públicos e particulares. A Prefeitura renovou o último decreto com as medidas de segurança por mais 30 dias e ele se estende até 20 de setembro, mas sem previsão de retomar as atividades normais. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho para vocês sobre a segunda etapa do projeto de retomada do turismo consciente. Estamos iniciando a segunda etapa, que é o recadastramento de todos os empreendimentos turísticos do município. Importante frisar que essa parte do projeto é de extrema importância. Todos os estabelecimentos que se credenciarem nesse momento, eles vão fazer parte da terceira e última fase do projeto, que é o plano de reabertura efetiva, ok? Quem não se adequar neste momento da regularização cadastral não será contemplado na última fase do projeto. Então é importante que vocês entendam que este é o momento de se adequar. Muito importante, não esqueçam que depende disso para que vocês participem, sejam contemplados no percentual de reabertura da cidade. Quem não tiver cadastrado não receberá turista no primeiro momento de reabertura. Há cerca de um mês, após terem contato com um médico infectado, 19 moradores foram colocados em isolamento social, mas nenhum teste deu positivo para o vírus. Um dos motivos para tomar essa medida drástica, segundo o prefeito, é a falta de uma estrutura para atender a população, tendo em vista que existe somente um pronto-socorro disponível no local. Na verdade, existem algumas considerações que devem ser ressaltadas para que a gente justifique o fato de nós não termos um hospital em São Tomé das Letras, né? O município de São Tomé das Letras é um município muito pequeno, tem só pouco mais de 7 mil habitantes. E, infelizmente, a instalação de equipamentos de saúde, ele tem que atender uma determinada demanda e uma determinada quantidade de habitantes dentro de uma determinada região. Então não é só vontade política ou o desejo de um gestor de montar um equipamento dentro de um determinado local, distrito ou município. Vai depender de um conjunto de fatores.
E um deles, principal, é justamente o sistema de financiamento do Sistema Único de Saúde, do SUS. O Supremo Tribunal Federal determinou em junho do ano passado que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser considerada um crime. Mas por que a homofobia foi enquadrada como crime de racismo? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, até que o Congresso Nacional edite uma lei, faça uma lei que criminalize as condutas de homofobia e transfobia, essas condutas serão enquadradas na lei já existente de racismo. O que aconteceu nessa decisão foi basicamente o seguinte, resumindo muito mesmo. O STF foi provocado, digamos assim que a palavra técnica, quando alguém pede algo ao judiciário, o STF foi provocado pelo Partido Popular Socialista, o PPS, a se manifestar sobre essa questão. O PPS ajuizou o que a gente chama de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Nessa ADO, o PPS buscava que o STF declarasse que a lei de racismo e a Constituição, no caso mais especificamente a lei de racismo, ela é inconstitucional, a lei que criminaliza o racismo, porque ela é omissa ao não disciplinar como racismo as condutas de homofobia e de transfobia também. Nessa ação, basicamente, buscou-se que se declarasse que o conceito de racismo não se restringe a critérios meramente biológicos ou fenotípicos. O que é o fenótipo? Na biologia, a gente trata o fenótipo, grossamente falando, como a manifestação física de uma característica do DNA, por exemplo, falando bem grossamente mesmo. Então, não é só a cor da pele que integra o delito de racismo, segundo o que pretendia e o que conseguiu o PPS, porque o STF julgou parcialmente procedente essa ação e estabeleceu que o crime de racismo, a lei de racismo, até que o Congresso realmente edite uma nova norma tratando da homofobia e da transfobia, ela vai valer também para as condutas transfóbicas e homofóbicas. De modo que a homofobia e a transfobia passaram a ser crime a partir de então. Passaram a ser enquadradas na lei de racismo. E a gente já falou dos crimes que enquadram na lei de racismo aqui nesse programa, não vou retornar a isso agora. Mas é uma decisão que representa um marco histórico na luta da comunidade LGBT por direitos. Essa decisão foi muito criticada por alguns que entendem que foi uma criação, uma inovação, um ativismo judicial do STF, ao criar um crime onde não existia, deveria o Congresso fazê-lo, mas o fato é que a decisão foi prolatada, existe, e atualmente, realmente, essas condutas transfóbicas e homofóbicas são enquadradas no crime de racismo. É importante consignar o seguinte, que o STF fixou algumas teses no julgamento dessa ADO. E uma dessas teses foi que, embora isso tenha sido colocado, o STF tenha decidido isso, permanece livre a expressão de religiões e cultos, no sentido de uma crença que eventualmente considera a conduta homoafetiva ou transexual como pecaminosa, essa crença por si só não pratica, professar essa crença por si só não se enquadra em racismo, em transfobia ou homofobia. Essa crença continua sendo válida e possível de ser praticada. Agora, o que não pode é realmente proferir discurso de ódio, promover ataques contra grupos LGBT, membros desses grupos, enfim. Então, essa decisão do STF foi bastante emblemática, mas também teve o trabalho de cuidar dessas questões aí, embora alguns critiquem bastante, principalmente dentro da área do direito penal aí, os penalistas mais clássicos, né? Então, o que realmente aconteceu foi isso. Ficou definido que até que o Congresso defina o que é homofobia e transfobia em lei própria, valerá a lei do racismo para criminalizar tais condutas. É atécnico falar que o STF criou um crime, até porque o judiciário não cria crime, o judiciário apenas declara a existência de um crime ou não, mas
Fato é que o STF entendeu que naquelas condutas que eram de racismo, agora passa a se abranger também a homofobia e a transfobia. Hora de conferir as ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Analista de logística com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior completo e carteira de habilitação B. Atendente de lanchonete. É necessário ter experiência na carteira de trabalho e carteira de habilitação A. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de padeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Chapeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e carteira de habilitação A. Chapeiro com experiência não necessariamente na carteira de trabalho. Cobrador externo com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, carteira de habilitação A e veículo próprio. Conferente de controle de produção, com experiência e conhecimentos de informática. Faxineiro para serviços de limpeza em geral. Forneiro de padaria, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas. É necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Motofretista, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Operador de caixa, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de pá carregadeira. É necessário ter experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade para realizar viagens e dormir fora. Supervisor comercial, com experiência em vendas e ensino superior completo em contabilidade ou administração. Técnico em informática com experiência, não necessariamente na carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Para terça-feira, a previsão em Santa Rita de Minas é de sol com poucas nuvens. A mínima é 16 e a máxima de 29 graus. Amanhã em Caratinga é dia de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima esperada é 17 e a máxima de 23 graus. Em Vargem Alegre tem previsão de sol durante todo o dia. A mínima é 20 e a máxima é de 33 graus. Ontem nós iniciamos aqui no Panorama uma série especial e de muita responsabilidade sobre o Setembro Amarelo. No mês de prevenção do suicídio, é fundamental dizer que diante dos números que temos apresentado e da complexidade e seriedade do tema, esta é sim uma questão de saúde pública. Um passo fundamental quando o assunto é prevenção é ter paciência e interesse em ouvir, para sim acolher quem precisa. Você certamente conhece muita gente, parentes, amigos, colegas de trabalho. Mas por mais que a gente conheça uma pessoa, nunca sabemos tudo o que ela está passando. Às vezes, o comportamento estranho de um parente ou amigo pode ter um motivo mais profundo. Ele pode estar com um grave problema ou até mesmo estar pensando em suicídio. Cuidado também para não julgar essa pessoa. Muitas pessoas falam, fulano está deprimido, mas não se ajuda, não faz um esforço para sair de casa. Não basta querer para conseguir mudar. A pessoa com depressão, ela não muda, ela não toma uma atitude diferente porque ela não consegue. Sem o tratamento, ela não vai ter força suficiente
para ocasionar uma grande mudança. Sabia que pessoas nessa situação costumam escrever ou dizer frases do tipo: eu sou um peso na sua vida, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Muitas vezes nós relevamos comentários que indicam um comportamento suicida, como: eu quero morrer, a vida não tem mais sentido, ninguém liga para mim, se eu desaparecer ninguém vai notar. Então, quando numa conversa esse tipo de comentário aparecer, é importante que a gente não minimize, do tipo: como você é dramático, até parece, que drama, ou fazendo piadinhas, e que a gente esteja aberto para conversar com a pessoa e falar: poxa, você falou sério, por que você está colocando isso? Você vê realmente dessa forma? Explica para mim, deixa eu tentar entender melhor o que está acontecendo. Tente descobrir se ela está enfrentando uma situação muito difícil, por exemplo, perdeu o emprego ou um ente querido recentemente, está passando por alguma crise, está sofrendo qualquer tipo de discriminação. Neste caso, fique atento, não ignore, converse com ela sobre o assunto. Ninguém chega no pensamento suicida do nada. Geralmente as pessoas, elas vão amadurecendo, elas vão refletindo sobre esse tipo de comportamento. Então, analise o contexto de vida da pessoa. De acordo com a psiquiatra, hoje em dia já existem medicações que têm ação anti-suicida, que conseguem, em um curto espaço de tempo, diminuir drasticamente o risco do suicídio. Pessoas que sofreram muitos traumas, que fazem uso de bebida alcoólica ou drogas, que têm comportamentos mais violentos, têm uma tendência a cometer mais suicídios. Por outro lado também, às vezes a pessoa ela emite sinais que façam com que a gente fique atento. Por exemplo, deixar pendências resolvidas, de repente todas as contas dela estão certas, os problemas que ela tinha ela resolveu, ou ela dá algo de muito valor para alguém que seja muito querido, ou ela já teve tentativas de suicídio no passado. Todos esses fatores nos fazem ficar com a luzinha acesa e atentos para um possível risco de suicídio. Então, se você suspeitar da intenção suicida de um amigo ou parente, pergunte com todas as letras para aquela pessoa sobre essa tentativa. Questione sobre o plano, veja se ele já teve de fato alguma tentativa, quais são os motivos, levante com ele, mas quais seriam as consequências, o que te impediu até hoje? Muitas vezes as pessoas falam: poxa, eu não fiz isso ainda pelos meus filhos, pelos meus cachorros, pelo meu pai. Então, se apegue nisso para mostrar para ele também que tem uma parte dele que pensa nessa outra lado e que quer que ele fique vivo. O grande diferencial aqui é mostrar que você se importa. Como a gente pode ver, um pouco de atenção, disposição para ouvir, são atos simples que podem fazer toda a diferença. Esteja atento às pessoas à sua volta. Estamos caminhando para o final de mais uma edição do Panorama. Acesse as nossas redes sociais para se manter conectado com as principais notícias do momento. Vamos ficando por aqui. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha. Continue se protegendo e até amanhã.